Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a sexta parte da videoaula de Revolução Russa. A gente vinha na aula passada falando sobre o governo Lenin, desde a Guerra Civil até a vitória dos bolcheviques, a criação da União Soviética, o governo Lenin ali mudando a economia do comunismo de guerra para a NEP. Tá? Só que isso vai acontecer ali no ano de 22, né, essas mudanças todas, NEP, União Soviética, Constituição e tal. Só que, depois de apenas 2 anos, tá, a NEP estava dando seus primeiros passos. 2 anos, em termos econômicos, não é nada para uma política econômica ter grandes efeitos. Então, a NEP vinha engatinhando, dando seus primeiros passinhos, né, 2 passos atrás, 1 passo atrás, 2 adiante. Então, a NEP tinha acabado de dar o primeiro passo atrás e estava começando a tentar ensaiar dar um passo à frente, quando em apenas 2 anos Lenin fica gravemente doente e morre. Tá? Lenin vai ter uma série de derrames, enfim, doença de saúde, não é culpa de ninguém e tal. Lenin era um cara relativamente jovem, acho que ele não... Jovem, né? Enfim, eu tô ficando velho para mim. Quanto mais o tempo passa, as pessoas ainda são jovens, né? Para você que está me ouvindo, jovem é alguém que tem 15, 20 anos. Para mim, jovem é um sujeito de 50. Alguém morre com 50 anos, eu falo assim, meu Deus, era tão jovem. Né? Lenin devia ter alguma coisa ali entre 50 e 60 anos, acredito eu. Não lembro exatamente de cabeça a data em que ele nasceu, mas ele devia ter algo por aí em torno de entre 50 para 60 anos. Enfim, relativamente jovem, né? E morreu de causas naturais. A gente não espera que alguém nessa idade vai ter uma doença tão grave quanto essa, mas Lenin teve um derrame. Um primeiro, foi uma sequência, né? Um primeiro que o incapacitou, ele não tinha mais condição de exercer o poder na União Soviética, ele se afasta, tá? O comissariado do povo, o Conselho do Comissariado do Povo continua lá exercendo as suas funções, né? O Soviético Supremo, lá, o Conselho lá Soviético, vai continuar também executando as suas funções legislativas. Lenin se afasta para uma região mais do interior da Rússia e fica lá, né, sozinho e tal, enfim, com cuidadores, família e tal, mas sem participação da política mesmo. E acaba tendo depois um outro derrame, alguns outros, e vai ficando cada vez mais incapacitado até que ele falece, tá, em 1924. E aí, quando ele falece, até para tentar manter um pouco assim aquela coisa do status, da legitimidade política e tal, o seu corpo ele vai ser embalsamado e preservado. É uma espécie de mumificação, tá? Só que não colocaram tiras de pano nele, tiras de linho, não é uma múmia tipo egípcia. Ele é mumificado de forma química. É tipo um animal empalhado. Não sei se você já viu um animal empalhado na vida. Mais ou menos isso que eles fazem com Lenin, né? Eles passam uma série de substâncias químicas ali para que o seu corpo não entre em decomposição. E aí o seu corpo é colocado num mausoléu, onde está até hoje. Lenin até hoje nunca foi enterrado, o seu corpo ele está praticamente não degradado, né? O tecido biológico dele está lá ainda, obviamente cheio de substância química. A cada ano o governo russo gasta alguns milhões lá para manter esse cadáver preservado. Durante toda a história da União Soviética ele foi mantido preservado por uma questão de status e simbolismo político, de olha, Lenin continua aqui entre nós de alguma maneira, né? Enfim. Então nós somos aqui, nós, o atual governo soviético, se fosse lá qual fosse o governo, sempre se colocando como herdeiros do Lenin. Aquilo que Lenin fez é inspirador e sei lá o que e tal, enfim, todo aquele blá 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 político. E a tentativa de criar um simbolismo político, né? E aí mantém-se o corpo do Lenin exposto. Tá? Se você um dia for a Moscou, você em tese vai poder ver. Depois do fim da União Soviética, muita gente se perguntou o seguinte, e aí, o que faz agora com a múmia aqui do Lenin, com o cadáver do Lenin? Enterra, né? Joga fora, incinera, crema, faz o que com esse troço aqui? E a gente poderia pensar, bom, acabou o governo soviético, não tem mais motivo, né, para manter esse cadáver preservado, o simbolismo político já foi, o governo não tem mais motivo para querer isso, então enterra logo, é mais barato e tal. Só que hoje já existe uma questão até científica de ver, quanto será que a gente consegue preservar esse corpo? Hoje em dia o cadáver de Lenin ele é mais objeto de estudo do que outra coisa, então os cientistas russos eles têm um interesse de manter isso ano a ano, de continuar passando as substâncias químicas lá e preservando e tal, para ver até onde vai, né? Hoje em dia já não é mais a questão política de, esse cara aqui fez um movimento que interessa pra gente preservar a memória desse movimento. Não, nada disso. É só, vamos ver curiosidade científica aqui, quanto tempo dura, né? Então é por isso que o cadáver continua preservado. Não sei se você consegue encontrar foto disso na internet, também nem sei se acho recomendável ver a foto de um cadáver na internet, mas é uma atração turística importante lá de Moscou, né? Tem gente que visita a cidade
E é aquela coisa, mesmo que você não concorde com a ideologia que ele defendia e tal, é uma coisa curiosa, né? É um pouco show de horrores, você querer ver aquele negócio que é uma coisa rara de ver no mundo, tá? Então, fica aí a informação. Essa foto que você vê aí do lado esquerdo do slide é a foto do mausoléu, é um prédio grande, né? Dentro dele tem uma sala, um salão onde está o cadáver e esse cadáver ele fica cercado com seguranças e tal, e as pessoas podem entrar e ver, tipo um caixão de vidro. A Lenin fica dentro de um caixão de vidro com ar ali dentro hermético para não ficar entrando ar e não tendo processo de oxidação química e tal. E as pessoas podem passar a ver, mas eu não sei se pode tirar foto. Não sei como é que funciona esse negócio. Mas enfim, também nunca fui a Moscou, nunca fui à Rússia, não sei dizer. Mas fica aí essa curiosidade. Lenin morreu e a NEP dava ainda seus primeiros passos. Qual é o próximo ponto? Vamos resolver uma questão antes de avançar. Tá? No final da primavera de 1921, um grande artigo de Lenin define o que seria a NEP, Nova Política Econômica. Supressão das requisições aqui são os confiscos, tá? Bater na porta das pessoas e pegar o que era delas. Supressão das requisições, ou seja, não tem mais requisições, impostos em gêneros para os camponeses, dava liberdade de comércio, liberdade de produção artesanal, a padaria, por exemplo, concessão aos capitalistas estrangeiros, liberdade de empresa, ou seja, livre comércio, é verdade que restrita para os cidadãos soviéticos, ao mesmo tempo recusa qualquer liberdade política ao país. Os mencheviques continuarão presos e anuncia uma depuração do partido dirigida contra os revolucionários oriundos de outros partidos, isto é, não imbuídos da mentalidade bolchevique. Victor Serge, Memórias de um Revolucionário, provavelmente, se não me engano, esse cara ele não é alguém muito famoso, mas era um cara que participava do partido bolchevique, que depois se desilude e vai embora, e enfim, começa a mudar de ideologia. Quando Lenin proíbe os outros partidos, ele começa a perseguir, a gente falou disso lá atrás, na aula passada, Lenin proíbe os outros partidos, e quando ele faz isso, ele começa a perseguir os indivíduos que eram desses partidos. Muitos são presos, muitos dos mencheviques são presos. Sobre a NEP, eu acho que eu esqueci de comentar na aula passada, é permitido lucro, sei lá o que, empresa, comércio e tal, desde que, isso é um OBS muito importante, isso é um asterisco muito importante, desde que em pequena escala. O sujeito ele poderia ser dono de uma padariazinha? Poderia. Ele poderia ser dono de uma barbearia, cortar cabelo e fazer barba? Poderia. Ele poderia ser dono de um escritório de advocacia, de uma clínica médica? Poderia. O cara poderia ser dono, por exemplo, do maior hospital da cidade? Não. Ele poderia ser dono de uma fazenda equivalente a 30% do tamanho da cidade? Não. Ele poderia ser dono de todas as padarias da cidade ou dono de todo o fornecimento de trigo da cidade? Não. Por exemplo, poderia-se fazer uma empresa privada que atuasse no setor bancário, um banco privado? Não. Setor de transportes, ferrovias? Não. Por quê? Setor bancário, setor de transportes, setor armamentista, indústria pesada, grandes siderúrgicas, produção de carvão. Esses eram considerados setores estratégicos. Como assim setores estratégicos? Imagina que uma empresa de armas pudesse ser privada. O cara é dono sozinho de uma empresa de armas. Essa empresa não pertence ao governo. Esse cara ele poderia, em tese, se recusar a vender armas para o governo. E o governo não teria armas para se defender de uma guerra externa. Então, nesse caso, a indústria armamentista ela vai ser uma propriedade estatal, ela vai pertencer ao governo para que o governo pudesse ter condições de produzir suas próprias armas e poder se defender. Mesma coisa com o aço é uma matéria muito, muito importante para todas as outras indústrias, então um sujeito que fosse dono de uma empresa de aço, né, de uma siderúrgica, ele poderia sabotar o governo, sabotar a economia de propósito, não produzindo muito, só para ferrar aquele governo comunista acabar, aquele governo socialista acabar, e aí aquele cara que era capitalista e tal, lucrar ainda mais no futuro. Então isso pode acontecer, né? Existe muito isso. Isso já é relatado historicamente em diversos momentos da história do século XX, XXI, de governos muito de esquerda e os empresários, de propósito, piorando a economia, mesmo que eles tivessem que ter um pouco de prejuízo com isso, para ferrar ainda mais o governo, para a população passar fome, passar necessidade, e a população ficar contra o governo, aquele governo de esquerda sai e assume um governo de direita que favorece aqueles empresários. Isso existe. Tá? Então, pequenos empresários que não tinham grande poder de articulação, esses poderiam ter sua própria empresa. Grandes empresários continuavam proibidos, tá? Setor bancário, que é um setor que pode manipular a economia do país, gerar uma crise, se quiser, de propósito. Esse setor, por exemplo, continuava nas mãos do governo, para que o governo tivesse ali a garantia da sua própria sobrevivência. Então você percebe que existe uma preocupação econômica, mas também existe uma grande preocupação política por parte dos bolcheviques, que é a sua autossobrevivência enquanto
única força governamental. Tá? É mais ou menos disso aqui que o texto fala. O texto identifica duas características do processo de constituição da União Soviética. Por um lado, tem a liberdade econômica, por outro, não tem liberdade política. Tá? É mais ou menos isso que o texto fala. Letra A, reconciliação entre as principais facções social-democratas. Quais eram as facções social-democratas? Bolchevique e menchevique. Será que eles se reconciliaram? Não, mencheviques continuam presos. Tá? E a implantação de um sistema político que atribuía todo o poder aos soviéticos de soldados, operários e camponeses? Já vimos na questão anterior da carta do Kropotkin que os soviéticos tinham cada vez menos influência concreta, que eles se tornavam só uma instituição simbólica e que o poder de fato estava na mão dos bolcheviques. Então, a letra A está toda errada. Tá? Letra B, reconhecimento do fracasso político e social dos ideais comunistas e restabelecimento do capitalismo liberal como modo de produção hegemônico no país. Não, modo de produção hegemônico não, era um modo de produção residual. Tá? Lenin ele não autorizou toda e qualquer empresa capitalista, as grandes e tal, mas só as pequenas. Então, assim, a grande marca do capitalismo liberal do século XIX eram os grandes monopólios, eram as grandes empresas, eram os grandes cartéis, trustes, enfim, os grandes holdings. Isso não vai existir nesse momento, né? O capitalismo que vai ser permitido é um capitalismo em pequena escala, um capitalismo residual e não um modo dominante. E a ideia do Lenin era recuperar a economia para fortalecer o socialismo. Então não existe aqui um reconhecimento do fracasso do socialismo. Ah, beleza, percebi que não deu certo. Não, o Lenin fala, olha, vou voltar um pouquinho atrás para no final o socialismo dar mais certo ainda. Então a letra B está realmente errada em relação aos ideais do Lenin. Letra C. A estatização das empresas e dos capitais estrangeiros investidos no país e a nacionalização de todos os meios de produção com a implantação do chamado comunismo de guerra. Não, a NEP não implantou o comunismo de guerra. Tá? O texto fala sobre NEP. A NEP não implantou o comunismo de guerra, ela sucedeu o comunismo de guerra. Letra C está errado. Letra D. A aguda aqui é a mesma coisa que intensa, tá? A intensa centralização do poder nas mãos do partido governante, o partido bolchevique. Falamos disso, isso é verdade. Né? Todo mundo que era dos sovietes obrigatoriamente tinha que ser do partido bolchevique. Então, meio que os bolcheviques mandam nos sovietes. E o restabelecimento temporário de algumas práticas capitalistas que visavam a aceleração do crescimento econômico. Aquele passo atrás para depois dar dois adiante. É exatamente disso que Lenin está falando. Esse é o gabarito, segundo o que eu acredito. Tá? Letra E. O fim da participação russa na Guerra Mundial, defendida pelos principais lideranças do Exército Vermelho e a legalização de todos os partidos socialistas. De fato, a Rússia sai da guerra, tá? Isso é uma medida importante do começo da União Soviética, da Revolução Russa, mas legalização de outros partidos não, porque só era permitido a existência de um partido único, que era o Partido Bolchevique. Então, a letra E está simplesmente, completamente errada, beleza? Vamos ver qual é o gabarito oficial aí. De onde é essa questão mesmo? Da Unesp de novo, estou com fixação na Unesp hoje. Vamos ver aí qual é o gabarito. De fato, letra D. A letra D é o gabarito oficial. Vamos lá. Próximo ponto é importante. Falamos aí que Lenin estava doente. A gente fala o seguinte. Lenin morreu. Bacana. Quem entra no lugar? Tá? Como é que vai ser a escolha do sucessor de Lenin? Desde que ele estava incapacitado, na verdade. Né? Duas grandes estrelas do Partido Bolchevique, do Partido Comunista, vão ganhar muito destaque nesse momento e vão começar a disputar entre si para ver qual deles ali vai ser a força dominante, tá? Dentro do partido. Quem são esses dois indivíduos? De um lado, a gente vai ter Leon Trotsky, o conhecido líder do Soviete de Petrogrado e comandante do Exército Vermelho, e do outro, um sujeito do qual você está ouvindo falar agora, provavelmente pela primeira vez dentro dessa matéria, que é Iosif Stalin. E aí, quem são esses caras? O Trotsky era líder do Exército Vermelho, era herói da Revolução, era herói da Guerra Civil, tá? Então ele era um sujeito tido, né, como uma figura emblemática dentro do partido, um sujeito muito respeitado, muito reverenciado. E era um intelectual, né? Era um cara que tinha escrito muitos livros, que tinha uma visão teórica de como deveria funcionar a revolução e tal. Ele tinha toda uma questão ali ideológica muito sólida, tá? E justamente isso fez com que ele entrasse em rota de colisão, em conflito com o Lenin. Por quê? O Trotsky, ele tinha uma visão de que a revolução comunista, a revolução russa, deveria ser internacionalizada. Tá? O marxismo, ele é em si
internacionalista. Essa é a interpretação mais tradicional e mais ortodoxa do marxismo. O marxismo ele é em si internacionalista, ele não é nacionalista. Para Marx, as fronteiras nacionais, a diferença de um país para o outro, são fronteiras arbitrárias que atendem aos interesses da elite burguesa. Tá? Para Marx, o homem simples e trabalhador da Rússia ele tem muito mais a ver com o homem simples trabalhador da Alemanha do que com o homem rico e poderoso da Rússia. Tá? Então, com o burguês, com o nobre russo. Para Marx, havia muito mais motivos para um camponês russo se unir com um camponês alemão, um operário russo se unir com um operário estadunidense, um artesão inglês se unir com um artesão espanhol, do que, por exemplo, cada um desses indivíduos se unir com um burguês ou com um nobre da mesma nacionalidade. Tá? Para Marx, pouco importa a sua nacionalidade, muito importa a sua condição de classe. Porque para Marx, a luta que existe na humanidade não é uma luta de uma nação contra outra nação, mas sim a luta de uma classe social contra outra, de uma classe social dominada contra a classe social dominante. Então, o Trotsky ele vai dizer o seguinte, olha, nós, representantes dos trabalhadores aqui na União Soviética, que conseguimos chegar ao poder, a gente tem a missão, né, de trazer esse bem, de trazer essa maravilha de revolução que a gente fez e tal, e ele achava que era uma coisa ótima, a gente tem a missão de levar isso para outros povos. Né? O camponês alemão, o operário polonês, o artesão francês, eles merecem participar com a gente. Além do que, segundo Trotsky, era muito importante que a Rússia, que a União Soviética, não permanecesse isolada. Por quê? Vamos lá. Os países capitalistas eles são poderosos? São poderosos. Mas por quê? Porque eles trocam entre si o que eles precisam. Um país que produz muito aço vende para outro que produz muito carvão e vice-versa. Eles vão trocando mercadorias. Nenhum país do mundo, tá, no capitalismo, é autossuficiente. Nenhum país do mundo produz tudo o que precisa para a sua própria sobrevivência. Eles fazem intercâmbio entre si e, com isso, eles conseguem suprir as carências. Né? Eu produzo muito de A, vendo para você, só que eu produzo pouco B. Você produz muito B e pouco A, então a gente troca. Né? Então, para Trotsky, seria péssimo para a União Soviética se esse país ficasse isolado, porque ele não conseguiria nem fazer comércio de forma eficiente com outras nações. Enfim, isso colocaria a União Soviética numa posição vulnerável. A revolução nunca ia se solidificar se ela o tempo inteiro estivesse cercada de adversários. Se o planeta inteiro tivesse o tempo inteiro hostil contra a União Soviética, os soviéticos nunca iam ter paz para se desenvolver. Então era necessário levar essa revolução para outros lugares, e aí sim a revolução seria bem sucedida. A ideia do Trotsky era a chamada revolução permanente. Já o Stalin é um sujeito sobre o qual eu não falei até aqui, porque era um sujeito de origem obscura. Tá? Ele, no entanto, nunca brigou com Lenin. Ele sempre abaixou a cabeça e aceitou o que Lenin falava, sempre obedeceu muito à hierarquia partidária. O Stalin era um georgiano, ele vinha de uma região distante da Rússia, ele não era russo propriamente, né? Dentro do Império Russo ele era de um outro grupo étnico. Inclusive, quando se forma lá o primeiro comissariado do povo, ele era o comissário para minorias, né? Enfim, era o cara que cuidava dessas relações entre as várias etnias da União Soviética, da Rússia. E quando ele vai ganhando poder, ganhando influência, ele acaba se tornando o secretário-geral do Partido Comunista. O que era o secretário-geral do Partido Comunista? Era o sujeito que comandava o partido. E aí, nesse momento, Lenin ele não comanda o partido, tá? Ele comandava enquanto governou, né? Enquanto Lenin estava vivo e governou. Lenin não comandou o partido durante todo o tempo, ele comandou até a Revolução, mas quando a Revolução acontece, Lenin transfere essas funções de comando do partido para o secretário-geral, para o Stalin, e ele, Lenin, vai focar em controlar, em governar a União Soviética. Não tinha como o cara cuidar das questões partidárias, que são muito complexas, e das questões governamentais, que também são muito complexas. Então, diante da impossibilidade dele comandar tudo, o que Lenin faz é transmitir o poder de controle do partido para Stalin, e ele, Lenin, ficar com o poder sobre o governo soviético. Só que o Stalin ele vai usar esse poder que ele tem sobre o Partido Comunista para, por exemplo, começar a acusar
os colegas de partido que não concordavam com ele, ou que tinham rivalidade com ele, que disputavam poder com ele começava a acusar esses caras de não estarem seguindo as diretrizes partidárias, distribuía punições, expulsava os caras do partido. Se você quisesse ocupar um cargo importante dentro do governo, você tinha que ter uma influência dentro do partido, e para ter influência dentro do partido, você tinha que agradar o Stalin. Então o Stalin ele começa a manipular o controle que ele tinha sobre o Partido Comunista da União Soviética para ganhar poder e influência junto aos colegas. Então todo mundo vira baba-ovo do Stalin, né? Fica ali puxando o saco, querendo agradá-lo em tudo e tal, e ele vai ganhando cada vez mais influência. Tá? O Stalin ele não se vendia, ele não se colocava como um intelectual, mas sim como um homem de ação. Ele dizia, não, o tal do Trotsky lá, ele fica só de blá blá blá, de mimimi. Eu, Stalin, sou o cara que vou lá e resolvo as coisas. Tá? E nesse momento fica muito marcado que a União Soviética estava passando por uma série de problemas e tal, então muita gente acreditava que era necessário para a União Soviética um homem de decisão, um homem de ação. Não um sujeito que gastasse todo o seu tempo escrevendo livros e teorias sobre o que precisava ou não ser feito, mas sim um homem que fosse lá e fizesse o que precisava ser feito na prática. Tá? E a ideia que o Stalin vai seguir era seguindo um pouco a linha dominante dentro do partido, seguindo a linha dominante do Lenin, era a da Revolução Nacional, que é uma interpretação da teoria marxista completamente heterodoxa, completamente fora do que Marx propôs. Marx não estava nem aí para as divisões nacionais, né? Para Marx deveria haver uma união internacional dos marxistas, dos socialistas. E o Stalin vai defender que não, que se a União Soviética começasse a estimular revoluções em países vizinhos, se eles mandassem, por exemplo, dinheiro, armas e revolucionários para estimular uma revolta na Polônia, o governo polonês ia ficar chateado com a Rússia, ia decretar guerra contra a Rússia. Aí depois, se eles fizessem uma revolução na Turquia, o governo turco ia ficar chateado com a Rússia, ia mandar um exército contra a Rússia, contra a União Soviética. Se depois eles tentassem fazer uma revolução na China, e na Mongólia, e na Índia, e na França, e na Inglaterra, ou seja, cada país em que a União Soviética tentasse estimular uma revolução, o governo local ia ficar chateado, se sentindo sabotado, se sentindo atacado num ato de guerra, e entraria em guerra contra a União Soviética. Então, o que Stalin vai dizer é o seguinte, olha, se a gente começar a levar a revolução para tudo que é canto, a gente vai acabar com a revolução, né? Porque vai todo mundo ao mesmo tempo se juntar contra nós, vai decretar uma enorme guerra do mundo inteiro contra a União Soviética e a gente vai ser derrotado. Então a gente primeiro tem que fortalecer a revolução aqui no nosso país e depois é que a gente vai expandir essa revolução. No final das contas, os dois querem fortalecer a União Soviética e os dois querem que outros países façam a revolução. A diferença aqui não é o que eles querem fazer, mas sim em que ordem eles querem fazer. O Trotsky fala, olha, primeiro a gente tem que levar a revolução para o mundo inteiro e só depois a gente vai fortalecer o nosso sistema socialista. Não dá para ter um socialismo forte se a gente estiver isolado no mundo. Tá? Então primeiro o mundo inteiro vira socialista e depois esse socialismo fica forte, fica rico, divide a riqueza e tal. O Stalin vai dizer, não, isso é absurdo. A gente primeiro tem que se fortalecer, virar uma potência socialista e depois é que a gente vai conseguir, com esse poder que a gente tem, influenciar outros países para levar o socialismo para lá. Tá? Não preciso nem te dizer, né? Acho que já dei esse spoiler na aula passada, Stalin é o cara que vence essa disputa e que de fato assume o poder. Tá? Então, quando Stalin vence e se torna o único líder, o líder supremo ali da União Soviética, ele fala, olha, agora que a gente conseguiu superar todas as disputas políticas internas e tal, a gente vai se concentrar na construção do socialismo. Como a gente faz isso? Primeira coisa, essa ideia do Lenin de NEP, aí nesse momento que eu estou falando aqui, né, a gente está falando pós-1924, Lenin já é falecido, Stalin está governando sozinho praticamente, né, cada vez com mais poder, como líder do partido ele começa a perseguir quem não concordava com ele, aquele autoritarismo do Lenin vai se intensificando cada vez mais agora com Stalin, e agora praticamente sem oposição, o que Stalin vai fazer é mudar o plano econômico. Ele vai falar, olha, passo atrás para depois dar dois adiante? Não. O que a NEP propõe, eu não sei se você lembra que eu falei isso, o que a NEP propõe é estimular a ganância de cada um para que cada um trabalhe mais e produza mais. E o que Stalin vai fazer é um pouquinho diferente. Ele não vai estimular a ganância de cada um para fazer as pessoas trabalharem. Ele vai estimular o medo de cada um para fazer as pessoas trabalharem mais. Tá? Então, Lenin vai dizer lá na NEP, lá atrás, lá em 22, se você trabalhar bastante, você vai ficar com o fruto do seu trabalho, você vai ficar com a riqueza que você produziu. O que Stalin está dizendo agora é, se você trabalhar bastante, você sobrevive. Se você não trabalhar bastante, você é um traidor e morre. Tá?
Então, Stalin ele vai radicalizar o autoritarismo e a violência governamental numa escala nunca antes vista. Tá? Talvez igualada só lá na época dos czares, porque a gente teve czares muito violentos na história da Rússia. Tá? Mas em relação desde o início do processo revolucionário, ninguém foi tão autoritário e violento quanto o Stalin. Tá? E o primeiro plano econômico que ele cria, substituindo a NEP, ele joga fora a NEP e fala, ó, acabou esse negócio de iniciativa privada em pequena escala, de cada um lucrar e trabalhar e ficar com o lucro do seu trabalho. Não, 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 não. Volta tudo a ser estatal, como era no comunismo de guerra, tá? E agora a gente vai ter meta para bater, tá? Porque o grande erro do comunismo de guerra, segundo o pensamento do Stalin, é que você continuava trabalhando na padaria, tá? Antes você ganhava 10 mil e ficava com os 10 mil, agora você vai trabalhar na padaria, vai entregar os 10 mil para o governo, vai ficar com 8 mil, só que isso não gerava estímulo para você produzir muito. Tá? O que Stalin vai fazer é o seguinte, olha, você continua na padaria e você vai entregar os 10 mil para o governo sim, tá? E a gente vai te dar lá o salário de 2 mil. Só que agora o governo vai estabelecer uma meta de produtividade para você. Então não é mais aquela coisa, fica aí, se você quiser trabalhar muito, você trabalha na padaria, se quiser trabalhar pouco, você trabalha pouco. Não, não. Você produzia 1000 pães por dia antes da padaria ser estatizada, e aí isso dava 10 mil de lucro, agora você não vai mais produzir 1000 pães por dia, você vai produzir 1500. Então você não só vai gerar o lucro que a gente quer, como se você não gerar, você vai ser considerado um preguiçoso, um traidor, um sujeito que está fazendo o corpo mole de propósito para sabotar a revolução. E se você está sabotando a revolução, você é um antirrevolucionário. Se você é um antirrevolucionário, o antirrevolucionário vai preso. Tá? Então, o plano econômico que o Stalin vai estabelecer é o chamado plano quinquenal. Foram vários, tá? Assim que ele assume o poder, ele estabelece o primeiro plano quinquenal. O que é um quinquênio? Quinquênio é o período de 5 anos. Tá? Então, estabelecia-se uma meta de 5 anos. Tá? Você está produzindo 1000 agora, 1000 pães por dia, a gente tomou a padaria de você hoje. Tá? Daqui a 5 anos exatamente você tem que estar produzindo 1500 pães por dia. Como você vai fazer? Se você vai inventar uma nova máquina para fazer isso, se você vai desenvolver uma nova estratégia de produção, o que você vai fazer para conseguir produzir esse tanto a mais, se você vai trabalhar de dia e de noite, 24 horas por dia, o problema é seu. Você vai produzir 1500 pães por dia a partir de agora. Tá? Isso vai ser estendido a todos os setores da economia russa. Então, estabelecia-se metas de crescimento na produtividade de diversos setores. Tá? No campo, a terra dos kulaks, que eram os camponeses lá, pequenos proprietários, né? Eram caras que tinham propriedade privada da terra, mas não eram grandes propriedades, não eram grandes, enormes fazendas, eram pequenas fazendinhas, mas que eram propriedade privada de um camponês que trabalhava ali em regime de subsistência, mão de obra familiar e tal. Essas fazendas dos kulaks são estatizadas, isso vai gerar uma enorme revolta, mais uma vez, aquilo que Lenin havia tentado fazer lá atrás, tá? Acaba acontecendo, mais uma vez agora, uma sabotagem desses camponeses que começam a matar novamente o gado, enfim, que não tem nenhum interesse em cooperar com o Estado. Tá? Então, no campo, esse plano quinquenal, ele falha muito, porque no campo o governo estava muito longe, né? O governo estava lá no ambiente urbano, então o controle que o governo tinha sobre a produtividade agrícola era muito difícil. É muito difícil mensurar os fatores que podem afetar a produtividade agrícola. Tá? Para você ter uma ideia, uma chuva a mais ou uma chuva a menos pode mudar a produtividade. Então, para os kulaks era muito fácil se inventar uma desculpa, tipo, infelizmente eu não consegui produzir tanto quanto o governo queria porque choveu muito ou choveu pouco e aí a produtividade caiu. Numa indústria é muito mais difícil você fazer corpo mole, enrolar, sabotar. Então a sabotagem que havia lá no ambiente rural era muito mais fácil de acontecer e de ser disfarçada. Na indústria não tinha como o cara dizer, Stalin, não deu para fazer aqui porque a máquina hoje começou a produzir mais devagar. Não tem essa de a máquina produzir mais devagar. Né? Lá no campo, hoje a mimosa deu menos leite. Em vez de tirar 20 leites da mimosa, eu tirei só 5 litros de leite. A mimosa acordou de mau humor. Pronto. Né? Lá na fábrica não tem como você dizer hoje a máquina acordou de mau humor. Então, essa pressão, essa violência, essa ameaça, esse terror que Stalin vai estabelecer sobre a sociedade, ele acaba gerando muitos efeitos na indústria e, de fato, a indústria cresce muito, muito rápido, o setor principalmente de matéria-prima e de bens de capital, a chamada indústria de base. Tá? Então, produção de aço, produção de carvão,
criação de máquinas de metal mecânica, tá? Não produção de bens de consumo, de roupa, não era essa a grande meta de crescimento do Stalin. Vamos aumentar a produção de roupa, vamos aumentar a produção de aparelhos de telefone, de sapatos. Não, não era isso, era a produção de aço, de carvão, de petróleo, de gás natural, de máquinas, de chapas metálicas, de fio elétrico, de tudo que era base para os outros setores da economia. Tá? E aí o Stalin, né, vai reagir a essa sabotagem no campo, tá, por meio da criação de fazendas coletivas. Tá? Essas fazendas coletivas era você pegar várias pequenas fazendinhas, uma do lado da outra, que pertenciam privadamente aos camponeses. E a partir de agora elas vão virar uma enorme e única só fazenda estatal pertencente ao governo. Os camponeses continuam trabalhando nela. Vai haver um funcionário do Partido Comunista ali para fazer a fiscalização, né? E esse sistema de fazendas coletivas ele era altamente impopular no campo, e em alguns casos o Stalin ele vai realizar um confisco brutal de comida, a tal ponto, né, para alimentar o exército, enfim, para direcionar essa comida para as regiões em que a produtividade era alta. Então você tem uma região em que a produtividade é baixa porque o kulak está fazendo o corpo mole, numa outra tem uma indústria aqui que está produzindo muito, que está lucrando muito, que está gerando muita riqueza e tal. Então o Stalin, ele, para recompensar essas regiões que tinham de fato crescimento significativo da produtividade, ele direcionava a comida para onde a produtividade estava crescendo mais, enfim, para onde a recompensa estava chegando. E aí, com isso, muitas regiões da União Soviética vão passar por crises de fome terríveis. Tá? No caso da Ucrânia, por exemplo, essa política agrária, agrícola do Stalin vai gerar uma fome generalizada que vai produzir uma mortandade enorme na Ucrânia. Tá? Muita gente vai considerar isso, inclusive, uma tentativa de genocídio. Tá? Esse não é o primeiro genocídio que a gente tem notícia no século XX. Né? A gente teve, antes disso, o genocídio armênio pela Turquia. A Turquia é um país que fica um pouco mais ao sul ali da Rússia, da antiga União Soviética. E tinha um povo vizinho que eram os armênios, e os armênios ficavam dentro do território turco, né? Era uma etnia que fazia parte do Império Turco, e os turcos vão, enfim, iniciar uma política de perseguição. Então, um dos primeiros genocídios do século XX é o genocídio armênio, mas muita gente fala que depois desse genocídio que vai acontecer na Ucrânia, nessa mortandade que vai acontecer na Ucrânia, era um genocídio de Stalin contra a população ucraniana. Tá? Esse genocídio vai ser chamado de Holodomor. Alguns pronunciam Holodomor. Sinceramente, eu não sei como é que se pronuncia isso em ucraniano, mas é uma palavra ucraniana que significa deixar morrer de fome. Mais ou menos isso. Então, o governo meio que está deixando a população local morrer de fome, confiscando grande parte da comida e direcionando essa comida para outras regiões, porque considerava-se que os camponeses ucranianos eles estavam fazendo uma resistência, um corpo mole, não estavam aceitando as diretrizes do Stalin, e o Stalin, como reação, como resposta, né, fala, então tá bom, vocês não fazem o que eu quero, vocês vão morrer de fome. É isso. Tá? E muita gente considera isso uma espécie de holocausto, né, uma espécie de genocídio, perdão, né, o holocausto é um genocídio específico. Enfim, consideram isso um genocídio que Stalin teria realizado contra essa população. Tá? Não está no slide aqui, mas eu acabei de me lembrar de um assunto que eu acho sumamente interessante e que eu acho válido falar aqui, que é a negação da ciência. Tá? Negação da ciência. Negação da ciência é uma coisa muito grave e negação da ciência gera efeitos nefastos, seja o governo de direita, de esquerda, de centro, do que seja lá o que for. A ciência ela tem por objetivo ser a descrição da realidade. Tá? A descrição mais objetiva, o mais, entre aspas, neutra, uma descrição não ideológica da realidade. Toda vez que a ideologia começa a entrar na ciência, toda vez que uma ideologia política qualquer tenta negar os resultados da ciência, os resultados disso são desastrosos. Tá? Eu vou te falar aqui do caso de um botânico chamado Lysenko. Tá? Tinha um botânico, um engenheiro agrário, uma coisa assim, era um cara que cuidava de agricultura, tá? Lá na União Soviética, chamado Lysenko. O Lysenko, ele negava a teoria de Darwin. Tá? Ele dizia esse negócio de Darwin, de que seleção natural, de que as características mais propensas à sobrevivência de uma espécie são estimuladas, são selecionadas pela natureza e passam para a próxima geração e tal. Isso é besteira. Tá? Na verdade, você consegue induzir qualquer modificação genética que você queira pelo costume. Tá? É isso que o Lysenko está defendendo, assim, traduzindo muito em miúdos, é isso. Tá? Você pode estimular pelo costume, tá? Qualquer um a qualquer coisa. O que essa teoria quer dizer na prática? Tá?
A União Soviética que está surgindo agora, ela quer criar um novo modelo de ser humano. Um ser humano solidário. Um ser humano socialista. Um ser humano que aceita trabalhar pelo bem de todos, e não só pelo seu próprio bem, e não só pela sua própria ganância. A União Soviética quer criar um ser humano que trabalhe e produza muito para que esse muito não fique para ele, mas sim para que esse muito seja dividido para todos. Tá? E muita gente vai dizer, não, isso é impossível, isso contraria a natureza humana. Se isso contraria a natureza humana ou não, eu não sei, não é essa a minha discussão aqui. Mas o governo soviético queria acreditar que é possível modificar as características de qualquer ser apenas pelo costume. Se você mantiver um ser humano vivendo numa condição de solidariedade, que todo mundo é estimulado a ser solidário, as pessoas vão acabar se tornando solidárias. A natureza humana delas vai virar uma natureza humana solidária. Tá? A teoria do Lysenko diz exatamente isso. Se você pegar qualquer espécie e submetê-la a certas condições de maneira regular, repetida, isso muda a característica biológica daquele ser. Então, se você pega um ser humano e coloca ele para ser num ambiente solidário, né, ele vai virar um ser humano solidário. Se você pega uma semente de uma planta e coloca ela em determinadas condições, né, por exemplo, você pega uma semente de cevada e trata dela como se ela fosse uma semente de trigo, aquela semente ela vai desenvolver características do trigo. Se você pega uma semente de trigo e trata ela como se fosse uma semente de aveia, ela vai desenvolver características de aveia. Seria mais ou menos isso, de que a ação humana poderia mudar a natureza ao redor, inclusive as características biológicas da natureza ao redor, para direcionar isso. Tá? Stalin queria acreditar nessa teoria. Porque para ele era cômodo, era conveniente acreditar que era possível mudar a natureza das coisas e mudar essa suposta natureza humana. Se isso vale para seres humanos, isso vale para plantas. A ideia é o seguinte, se as plantas, que são bichos que não têm cérebro, são seres que não têm cérebro, que não pensam, que não se movem, são seres ali estáticos. Se até elas são capazes de mudar tão radicalmente, os seres humanos, que são seres racionais, inteligentes, que podem usar a cabeça, também podem mudar para melhor e para uma característica positiva. Então, essa recusa do Lysenko, a teoria darwinista, de que, olha, tem que ver a carga genética disso aí, não é só tratar o trigo como cevada e está resolvido, né? Tem que ver qual é a genética que tem. A genética de cevada é uma genética de trigo. Alguns cientistas soviéticos vão se opor a isso, né? E Stalin vai dizer, não, eu quero acreditar no Lysenko. Porque a teoria do Lysenko oferece consequências, oferece resultados convenientes a suportar, a dar embasamento para a ideologia que eu já defendo. Então eu primeiro tenho uma ideologia, tá? E eu uso essa ideologia para analisar a realidade. A realidade se mostra contrária ao que eu acredito, eu mudo a realidade. É isso que o Stalin está dizendo. Tá? Enquanto os outros cientistas estão dizendo assim, olha, você tem que olhar a realidade, você tem que partir da realidade ao seu redor. Você analisa ela primeiro e depois você forma a sua teoria. Né? É muito bonito você achar que a mera força de vontade do seu cérebro vai mudar a realidade ao seu redor. Mas não é isso que acontece. Se você se comporta assim, aí vamos pensar hoje em dia. Eu quero acreditar que o corona não existe. Vou na rua e não uso máscara, meto a mão no nariz e tal. E aí só por acreditar que o corona não existe, então o corona não me pega. Não é assim que a natureza funciona. A gente sabe disso. É mais ou menos o que o Stalin estava querendo pensar nesse momento. Né? O mero querer, o mero organizar-se do governo em direção a um objetivo faria com que a realidade se mudasse naquela direção. Né? Isso acabou se mostrando uma teoria muito furada e grande parte do projeto agrícola baseado nas teorias do Lysenko fracassou miseravelmente. A União Soviética ela teve destruição de enormes quantidades de safras que estimularam ou que intensificaram ainda mais a fome, toda a crise agrícola que já vinha acontecendo. Então a gente viu que desde o começo do governo Lenin, a questão agrícola era extremamente problemática na União Soviética. Primeira coisa. Segunda coisa, escolhas ideológicas prejudicam isso ainda mais. Terceira característica, a União Soviética estava isolada, é aquilo que o Trotsky falou lá atrás. A União Soviética estava isolada, e estando isolada, a União Soviética não podia sequer compensar a sua falta de comida comprando comida de outros lugares. Tá? Então, resultado, a União Soviética é um país majoritariamente muito frio, em que a agricultura era muito difícil, poucos territórios eram capazes de ter uma produção agrícola significativa, né? E esses poucos territórios, como a Ucrânia, por exemplo, vai se opor fortemente às políticas do Stalin, vai sofrer com o Holodomor, e isso tudo vai fazer com que o governo Stalin seja muito caótico nesse aspecto de alimentação agrícola
E a resposta que o governo dá para isso não é flexibilizar aquilo que ele estava tentando fazer, mas ela se tornar ainda mais rígido, ainda mais rigoroso, ainda mais agressivo, ainda mais violento. Tá? Acho que com isso a gente começa a ter um panorama do governo Stalin e de como a economia se entrelaça com a política. A gente aqui nesse slide falou muito da economia. Vamos agora falar um pouquinho da política, o terror stalinista. Tá? No campo político, Stalin vai perseguir os seus opositores como forma de estimulá-los a trabalhar, por exemplo, ou a forma de calar, de sufocar as críticas. Quem falava assim, pô, Stalin, essa teoria do Lysenko aí é furada. O cara era preso. Era preso por dizer que a política que o Stalin queria acreditar era falsa. Mas Stalin, a realidade mostra que isso está errado. Dane-se. Em vez de mudar minha opinião baseando-me na realidade, eu vou calar a voz de quem está tentando expor que o que eu estou fazendo é errado. Tá? Então você não tinha imprensa, por exemplo, que pudesse criticar o Stalin, né? Você não tinha, por exemplo, cientistas que pudessem criticar as teorias do Stalin, porque ele escolheu defender uma teoria científica baseada na sua necessidade, na sua vontade ideológica, e com isso provoca essa grande furada. A solução do Stalin é apelar cada vez mais para a violência. Isso vai acontecer, por exemplo, né, com os chamados expurgos, ou o grande expurgo, ou o terror stalinista, enfim, tem vários nomes aí. Tá? Um dos grandes exemplos desses expurgos foram chamados processos de Moscou. Todo mundo que, de alguma maneira, via que isso estava indo para um caminho errado, começava a falar contra, né, se posicionar contrariamente. E o que Stalin fazia era simplesmente eliminar essas pessoas. Quem não dançava conforme a música que Stalin estava tocando era eliminado. Tá? Morte mesmo. A gente vai ter nesses processos de Moscou, ali no começo dos anos 30, vários indivíduos que eram importantes dentro do partido, caras que tinham participado do comissariado do povo lá na época de Lenin, ou seja, não eram sujeitos de direita, eram sujeitos de esquerda, eram revolucionários sinceros, mas que estavam discordando da posição do Stalin, queriam levar a Revolução Russa para um outro caminho. Stalin estava se tornando tão ditatorial que ele começa a calar essas vozes dissidentes, a perseguir esses indivíduos, e um dos maiores perseguidos, o maior símbolo dessa perseguição é o próprio Trotsky. O Trotsky representava uma alternativa ao stalinismo. Né? Então era necessário tirar o Trotsky dali. O Trotsky acaba fugindo da União Soviética para sobreviver, vai para o México. O México, poucos anos antes, 10, 20 anos antes, o México tinha feito uma revolução de esquerda, a Revolução Mexicana de 1910. O México tinha um governo mais ou menos de esquerda, ou de centro-esquerda, pode-se dizer. Era talvez o governo mais à esquerda no mundo depois da União Soviética. A União Soviética era um governo muito de esquerda. O México era um governo de centro-esquerda. Tá? E o Trotsky vai para lá para tentar fugir da União Soviética, para fugir da perseguição do Stalin, mas também não quer ir para um país de direita para não ser preso, perseguido e tal. Então o Trotsky está lá no México. Lá ele inclusive se apaixona por uma pintora mexicana muito famosa, muralista e tal. Hoje ela está super na moda, que é a Frida Kahlo. Eles vão ter um caso, enfim, vão se tornar amantes e tal. A Frida Kahlo, que era uma feminista muito importante, mas também era uma comunista muito importante. Né? A Frida Kahlo, ela era feminista por ser comunista, porque ela tinha uma visão do comunismo de igualdade, não só entre ricos e pobres, mas também de igualdade entre homens e mulheres. A grande proposta do comunismo é a igualdade geral, né? Então, proposta, né, se isso é alcançado na prática, isso já é outra história, mas a Frida Kahlo, né, ela é uma grande feminista e uma grande comunista. Hoje em dia muita gente faz questão de propósito de esquecer o lado comunista dela e manter só o lado feminista, porque hoje em dia o feminismo está mais na moda, tal, né, o comunismo não está na moda, então acabam ocultando um lado dela e mantendo o outro. Mas a Frida Kahlo era fortemente comunista e apaixonou-se pelo Trotsky, porque o Trotsky era um desses líderes comunistas, então tinha um apelo para ela, né? Caramba, esse é o cara que fez, na prática, aquilo que eu vejo como um modelo político ideal no mundo. Né? Então o Trotsky foge lá para o México, vai vivendo a sua vida, o Stalin manda um espião, tá? Um agente secreto soviético, para se infiltrar no México, ir até o hotel em que estava hospedado o Trotsky e matar o Trotsky com um picador de gelo, uma espécie de mini picareta. Tá? Enfia essa picareta, né, esse picador de gelo na cabeça do Trotsky, e o Trotsky é assassinado a mando de Stalin. Tá? Assim como Stalin faz isso de forma completamente ilegal e oculta lá no México, de forma muito mais aberta, dentro da própria União Soviética, o Stalin ele vai usar o sistema legal, né, o sistema jurídico,
soviético para perseguir seus opositores também. Uma série de outros comissários do povo, antigos comissários do povo, vão ser perseguidos, integrantes do exército, integrantes de academias científicas, enfim. Isso vai ser simplesmente terrível para a União Soviética, porque nos próximos conteúdos que a gente vai ver daqui a pouco, daqui a algumas aulas, é a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista vai invadir a União Soviética. E o problema é que a União Soviética estava fortemente despreparada. Tá? Por quê? Grandes comandantes militares soviéticos que haviam comandado o Exército Vermelho, o próprio Trotsky era um comandante do Exército Vermelho, esses caras foram eliminados. Então, quando a Alemanha invade a União Soviética praticamente não tinha comandantes experientes para as suas tropas. Grande parte dos comandantes soviéticos eram pessoas ainda muito jovens, ou ainda que não fossem jovens, eram pessoas que nunca tinham exercido comando militar, então havia um enorme despreparo. Né? Isso explica por que, num primeiro momento, a União Soviética ela vai sofrer uma invasão assim, muito intensa, e os soviéticos quase que não conseguem se defender num primeiro momento, justamente porque não tem comandantes experientes. Tá? A mesma coisa vai acontecer na ciência, né? E aí o lisenqueísmo vai ser um grande exemplo disso. Todo mundo que tentava se opor a essa teoria científica absurda, estapafúrdia e claramente incorreta, acabava sendo perseguido. Então, quando o problema de fato estourou e a falta de comida se tornou muito grave e tal, os outros cientistas que talvez pudessem ajudar e reverter o quadro tinham sido perseguidos, muitos tinham sido mortos, enfim. Tá? Nem todo mundo, claro, era morto dentro da União Soviética. Né? Os casos mais graves, sim, acabavam sendo mortos, aqueles indivíduos que, por quem Stalin se sentia ameaçado, eram mortos, mas muitos outros eram mandados para campos de trabalhos forçados. Tá? A gente diria, né, hoje, que esses campos de trabalho forçados seriam uma espécie de antepassados dos campos de concentração. A Alemanha nazista usará campos de concentração, tá? Na perseguição aos judeus. Campo de concentração não é a mesma coisa que campo de extermínio. Tá? Enfim, mas a princípio esses campos de concentração eram campos de trabalhos forçados, em que o indivíduo que fosse considerado antirrevolucionário, que se opôs às teorias do Stalin, que criticou o Stalin, enfim, que não fez o que o Stalin queria, o indivíduo ele poderia ser preso, né? Ou então o indivíduo que não bateu as metas do plano quinquenal, fez corpo mole, não trabalhou tanto quanto o governo queria que ele trabalhasse, o indivíduo ele sofreria um processo, seria condenado e preso e mandado para esses campos de concentração. Tá? Esses campos de concentração normalmente se localizavam na Sibéria, que era uma região lá no extremo da União Soviética, muito distante das áreas mais urbanizadas, era uma região quase que deserta, floresta, tundra, gelo para tudo que é lado, animais selvagens para tudo que era canto. E aí nesses campos, assim, não é nem que você tivesse uma cela em que o indivíduo era mantido, ele não era mantido numa cela. Tá? Basicamente, era uma região tão isolada, tão erma, a única forma de sair de lá de forma rápida e eficiente era uma ferrovia, tá? Era a ferrovia transsiberiana que ligava a Sibéria até Moscou, e essa ferrovia era controlada pelo governo. Então, os presos, obviamente, não recebiam autorização de entrar nessa ferrovia ou de comprar uma passagem. Tá? Eles não ficavam dentro de celas, eles ficavam dentro de grandes pavilhões, de grandes galpões, onde eles dormiam e faziam as refeições, e durante o dia eles ficavam em área aberta, trabalhando com pá, com enxada, picareta, construindo coisas, drenando pântano, minerando alguma coisa em alguma mina que estivesse por ali e tal. Eles eram obrigados a trabalhar, tá? E aí, obviamente, as condições de trabalho nesse campo eram terríveis, você não tinha aquecimento adequado, então uma região da Sibéria que era muito frio, era frequente gente morrendo literalmente de frio, de hipotermia. Você tinha caso de alimentação sendo muito precária, se já não tinha muita comida na União Soviética em geral, para dar para quem não era considerado criminoso, imagina para essas pessoas que eram criminosas. Né? Então havia normalmente a ração, a dieta diária, a quantidade de comida dada diariamente era muito baixa. Tá? Isso fazia com que essas pessoas normalmente passassem fome, o que dificultava ainda mais para elas enfrentar o frio extremo. E elas viviam numa região isolada. Se elas tentassem fugir, não pode entrar na ferrovia transiberiana. Tá? Era uma ferrovia vigiada e tal, enfim, com funcionários do governo. E essas pessoas normalmente também não podiam passar andando pelo meio da floresta, porque está cheio de animal selvagem, de urso, de lobo, de feras, e não havia comida e tal, enfim. Tá? Então, esses gulags, eles eram grandes prisões a céu aberto, tá? Eram campos de trabalho,
muito lá no interior. É tipo você pegar um campo de trabalho forçado no interior do Acre, tipo assim, ainda que você não tenha uma cela com cadeado o tempo inteiro e tal, dá pra você só sair andando no meio da floresta amazônica e conseguir alcançar uma forma de voltar pro Rio de Janeiro? Óbvio que não, né? Então, assim, era muito difícil para essas pessoas simplesmente saírem andando, tá? No entanto, houve alguns poucos casos de fugitivos desses gulags que conseguiram escapar, sobreviver à viagem, saíram andando a pé, conseguiram se esconder e tal, conseguiram catar comida no meio da floresta, sobreviveram e caminharam até a fronteira com a Mongólia, a fronteira com a China e fugiram e sobreviveram. Tá? Esse filme que você está vendo aí do lado direito da tela, chamado Caminho de Liberdade, tá? É um filme com atores hollywoodianos famosos, Ed Harris é um ator hollywoodiano famoso, o Colin Farrell também, né? Enfim, então são atores hollywoodianos famosos, né? Esse filme chama Caminho da Liberdade e fala justamente disso, de alguns fugitivos de gulags, né? Pessoas que tinham sido perseguidas. Para esses gulags também, em tese, poderiam ser mandadas pessoas que fossem criminosos comuns, assaltantes, estupradores e tal. Então, assim, também tinha muito aquele pensamento da época de falar assim, vamos dar boas condições de vida para quem tá no gulag. E aí alguém poderia virar para você e falar assim, tudo lá é bandido. Bandido bom é bandido morto, né? Tu vai dar comida boa pro bandido, pro criminoso, tá com pena do bandido, leva para casa. Então, também tinha uma questão da opinião popular, né, que não tinha muito bons olhos para quem estava no gulag, né? Uma grande parte da população soviética de fato acreditava que quem estava no gulag era criminoso e que merecia sofrer muito e tal. Enfim, então você tinha muita gente que ia para o gulag, acabava morrendo lá, mas não era uma pena de morte. Tá? Tinha gente que conseguia escapar e sobrevivia, tinha gente que cumpria a pena, né? Ficava lá o número de anos que foi condenado. Você está condenado a 5 anos no gulag, 10 anos, 15 anos. Você ia lá, cumpria a pena, trabalhava e tal, e voltava. Né? E aí você podia até ser um pouco mal visto, assim como um presidiário hoje na nossa sociedade, né? Um ex-presidiário normalmente é mal visto, mas quem sabe consiga um trabalho, consiga se recuperar, se reerguer e tal. Isso era, em tese, possível. Tá? Então, com isso a gente fechou aqui aspecto econômico e aspecto político do governo stalinista. Tá? Vamos ver o que mais a gente tem para fazer aqui. Vamos resolver uma questãozinha. Questãozinha da Universidade Federal de Uberlândia, UFU, questão de 2007. Tá? Você vê uma foto. Tá? Você vê aqui que na foto do antes está Trotsky, esse carinha aqui embaixo é Trotsky, esse aqui em cima é Lenin. Tá? Na segunda foto, Trotsky não está presente. Fizeram um Photoshop. Sim, já tinha Photoshop nessa época. Vem o enunciado. Essas imagens apresentam um dos recursos utilizados pelo stalinismo para a anulação dos, aspas, inimigos do regime soviético. A respeito do stalinismo na União Soviética, marque a alternativa correta. Tá? Vamos lá. Letra A. Stalin empreendeu um governo autoritário, verdade, com características totalitárias. Eu vou te dizer agora que é verdade, mas ainda não te expliquei o que é totalitário. A gente talvez consiga ver isso mais para frente quando falar de nazismo. Um governo totalitário é aquele governo que aspira, que deseja o controle total sobre a sociedade, sobre os indivíduos que compõem essa sociedade. Então, verdade também que era totalitário, espalhando o terror, massacrando grupos considerados oposicionistas, cujas práticas foram denunciadas e apuradas após sua morte. Já te digo que isso é verdade também, mas é uma matéria que a gente vai ver lá na frente. Após a morte de Stalin, tudo aquilo que ele fez vem à tona. Enquanto ele estava vivo, grande parte desse terror que ele pratica era desconhecido fora da União Soviética e até mesmo para grande parte da população da própria União Soviética. Tá? Então, após a morte, é que isso se torna mais claro. O que desencadeou uma grande crise do socialismo real e do marxismo ocidental. Daí, é da prática do Stalin, que vem essa imagem de que o socialismo, que o marxismo é autoritário, é violento, é ditatorial. Tá? Antes dele, a visão era exatamente oposta, né, de que o marxismo era um caminho para a liberdade, para a democracia, e aí com o Stalin essa visão ela se deteriora. Tá? Então, a princípio, tudo verdadeiro na letra A. Vamos ver se as outras têm alguma coisa melhor para a gente. B. No plano econômico foram estabelecidos os planos quinquenais, verdade, responsáveis pela implementação da reforma agrária com distribuição de propriedades aos camponeses? Errado, gente, pelo amor de Deus. Ele pega a propriedade que era dos camponeses e cria uma fazenda coletiva com isso. Tá? Incentivo ao consumo de bens domésticos? Também não. A indústria que ele estava focado era a de indústria de base, bens de capital, matéria-prima. Promoveu melhoria do padrão de vida dos trabalhadores? Errado. Tá tudo errado na letra B. Letra C. A segunda fotografia, ao retirar a figura de Trotsky, demonstra a tentativa de eliminar não só a presença desse líder dos documentos oficiais, mas a sua própria memória em relação à Revolução Russa. Até aí, verdade.
quando defendia que a Revolução Socialista deveria ser limitada ao território russo? Errado. Tá? Não era Trotsky quem defendia que a Revolução Russa deveria ser limitada ao território russo. Era o Stalin quem defendia isso. Então, ó que pegadinha terrível essa daqui. Até essa vírgula tá tudo correto. Daí para frente é que começa o erro, tá? Então, tá errado aqui. Letra D de dado. A imagem de Stalin como grande líder da Revolução pode ser atestada pela sua postura diante dos trabalhadores na foto e pela técnica de adulteração de fotografias que retirou Trotsky da segunda imagem. Gente, essa frase aqui dá a entender que o cara principal da imagem, esse aqui, é Stalin. Errado, esse aqui não é Stalin, tá? Esse é Lenin. Então, a letra D jogou com isso, né? Com o seu desconhecimento sobre a aparência física do Stalin e do Lenin. Então, tá errada também a letra D. Vamos ver se tem mais alguma coisa errada na letra D. Essas iniciativas foram também implementadas nos programas radiofônicos e a produção de filmes pelo governo Stalin, a fim de justificar suas medidas impopulares no chamado comunismo de guerra. Bom, vamos lá. Facilitou um pouco a sua vida. Ainda que você não conhecesse a cara do Stalin, a cara do Lenin e mesmo do Trotsky, você já consegue saber que a letra D está errada também porque o comunismo de guerra não foi criado pelo Stalin, mas sim pelo Lenin. Então só sobra a letra A como gabarito. Vamos ver? É exatamente isso, tá? Tá correta aí a letra A. E com isso, a gente chega ao final do nosso conteúdo. A gente acaba aqui a Revolução Russa. Por hoje é só. Se tiver dúvidas, mande, tá? E não esqueça de lavar muito bem suas mãos.